Em depoimento conjunto às CPIs dos Correios, do Mensalão e dos Bingos, Toninho da Barcelona confirmou as operações com Marcão. Durante a sessão, Devani Ribeiro procurou intimidá-lo, ameaçando-o com um processo. Em resposta, o doleiro enumerou somas e datas em que pacotes de dinheiro foram levados ao filho Marcão em 2002. $30 mil em 10 de julho, $25 mil em 17 de julho, $20 mil em 5 de agosto, $8.500 em 9 de agosto, $10 mil em 10 de agosto e $35 mil em 30 de setembro. Quem também mexeu com dinheiro vivo foi Zilmar Fernandes Silveira, sócia do publicitário Duda Mendonça, responsável pela campanha eleitoral que elegeu Lula em 2002. Duda Mendonça confessou que recebeu 10 milhões e 500 mil reais em uma empresa offshore nas Bahamas. Mas não foi só. Parte do acesso da campanha ficou para ser recebido em dinheiro vivo na agência do Banco Rural, situada na Avenida Paulista, em São Paulo. Zilmar Fernandes Silveira encarregou-se de buscar os pacotes de 300 mil reais. Palavras dela. Cheguei na tesouraria do Rural e o rapaz me trouxe um pacote de dinheiro. Eu me assustei, porque pensei que ia receber um cheque administrativo. A sócia de Duda Mendonça logo se acostumou à rotina. Confessou que voltou nos dias seguintes para pegar 2 boladas de 300 mil reais cada uma e depois para fazer outras 2 retiradas de 250 mil reais cada vez. Total, R$1 milhão e 400 mil reais. R$1 milhão e 400 mil reais. Em 16 de julho de 2003, Marcos Trindade e Paulo Antônio Bassotto, militantes do PT do Rio Grande do Sul, tentaram embarcar com R$200 mil em dinheiro vivo no aeroporto de Congonhas. Marcos Trindade carregava R$50 mil. Conseguiu. Paulo Antônio Bassotto, com R$150 mil, foi detido. Para evitar o problema, Marcos Trindade passou a viajar de ônibus. Fez 4 viagens. Confessou que levou R$850 mil em dinheiro vivo do Valério Duto, sempre de Belo Horizonte a Porto Alegre. Eram essas coisas que aconteciam nos governos anteriores, tá? Era assim que se fazia política no país. Continuando. Quem também viajou de ônibus transportando dinheiro foi Geraldo Reis, do PT da Bahia, da Conquista, na Bahia, com uma mala carregada com R$200 mil. 2 assaltantes acabaram com a festa. De acordo com o testemunho de passageiros que estavam no ônibus, os ladrões reagiram surpresos ao abrir a mala. Foram embora satisfeitos. O PT não registrou queixa na polícia. Bom, esses aí tiveram com certeza os 100 anos de perdão, né? Ainda na Bahia, o caso do deputado Josias Gomes, do PT da Bahia, um dos denunciados por envolvimento no escândalo do Mensalão, acusado de receber 100 mil repassados por Marcos Valério, negou. Disse que fora ao Banco Rural apenas para obter informações sobre o empréstimo. Depois confessou o saque. Esteve pessoalmente na agência e apresentou o próprio documento antes de fazer a retirada. Agiu como amador. Ao conceder entrevista, Josias Gomes declarou que o Mensalão nunca existiu e foi criado pela imprensa. O discurso do deputado: refuto as acusações que me são impostas. Não sou corrupto, jamais o serei.
No Maranhão, o tesoureiro local do PT, Luiz Henrique Souza, se gabou ao dizer numa reunião do partido que a direção nacional do PT enviara um emissário a São Luís com uma mala repleta de verdinhas. Na verdade, não eram dólares, mas 327 mil em reais. O dinheiro de Caixa 2 teria sido mandado por determinação do então presidente do PT, José Genuíno, de São Paulo. A história de outra mala de dinheiro foi narrada por Wendel Rezende de Oliveira, que trabalhou como motorista para a deputada Neide Aparecida, do PT de Goiás. O dinheiro de Caixa 2 teria sido mandado por determinação do então presidente do PT, naquela época, José Genuíno, de São Paulo. Os 200 mil foram transportados por ele do Diretório Nacional do PT em São Paulo para Goiânia. Por orientação da deputada, o motorista viajara a São Paulo de avião, apanhara a mala e seguira de ônibus até a capital de Goiás. Era mais seguro assim. Entregou a mala ao filho da deputada. O dinheiro teria sido repassado depois ao irmão de Neide Aparecida, candidato a prefeito de Quirinópolis, Goiás, na época, e a Carlos Soares, irmão de Delúbio Soares. Quando ainda era o poderoso tesoureiro do PT, Delúbio Soares telefonou ao vice-presidente do partido em Brasília, Raimundo Ferreira da Silva Júnior, e pediu para ele buscar o envelope. Raimundo Ferreira sabia que o conteúdo era dinheiro vivo, mas não quanto. Agora palavras dele. O Delúbio me ligou de São Paulo e pediu para que eu fosse até a agência do Rural, onde deveria pegar um dinheiro que ele estava precisando para umas despesas. Ele me disse que precisava de alguém de confiança para buscar o pacote. Como sou amigo dele, nada mais natural. Agora, o PT de Mauá, São Paulo, Altivo Ovando Júnior era secretário de habitação da prefeitura local comandada pelo PT. O grupo Peralta queria construir um centro de compras. Precisava da administração municipal que desapropriasse alguns imóveis. Altivo Ovando Júnior, nome diferente, Altivo Ovando Júnior, contou como Valdemir Garreta, ligado a Marta Suplicy, do PT de São Paulo, nomeada depois ministra do Turismo de Lula, abordou o empresário Armando Jorge Peralta. Olha a abordagem dela. Se não der dinheiro, não vai ter shopping. Valdemir Garreta teria exigido R$1.800.000. O empresário topou dar 6 parcelas de 300 mil cada. Quem confessou ter buscado 2 das parcelas em Osasco foi o próprio Altivo Ovando Júnior. A primeira veio em cheque, a segunda em dinheiro vivo, acabou nas mãos de José Mentor, do PT de São Paulo, que foi vereador líder da prefeita Marta Suplicy na Câmara Municipal de São Paulo, antes de ser eleito deputado federal. Trecho do depoimento de Altivo Ovando Júnior ao Ministério Público. Vou ler o trecho do depoimento dele. O dinheiro lhe foi entregue em uma caixa de arquivo, destas de papelão, devidamente lacrada. Em 2007, no primeiro ano do segundo mandato de Lula, o Brasil foi atormentado pelas sucessivas denúncias de corrupção contra o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, conhecido nosso, presidente do Senado e protegido de Lula. Uma das acusações contra Renan foi feita pelo advogado Bruno Miranda Ribeiro Brito Lins, em depoimento à Polícia Civil de Brasília. Bruno Miranda, afilhado de casamento de Renan Calheiros, denunciou que, pelo menos em 6 ocasiões, foi encarregado pelo lobista Luiz Garcia Coelho, amigo e sócio de Renan, de buscar dinheiro, supostamente de propina,
Bruno Miranda havia sido casado com a filha do lobista. E o advogado confessou: às vezes tinha muito dinheiro, depois parava, vinha pouquinho. Que eu tive acesso, o maior foi de 3 milhões de reais no BMG. Peguei uma sacola. Em seu depoimento, Bruno Miranda relatou que em 2005 viajou de carro a Belo Horizonte para apanhar um pacote com 300 mil reais em notas de 100 e 50, que seria repartido em Brasília. O advogado revelou que a propina facilitou uma negociata do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, presidido na época pelo deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, ligado a Renan Calheiros. A história vai ser contada adiante. De qualquer forma, Bruno Miranda contou que levou 150 mil reais a Carlos Bezerra no Hotel Metropolitan. O advogado também envolveu na tramóia outro aliado de Renan, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Ministro da Previdência Social e responsável pelo INSS no primeiro mandato de Lula, Romero Jucá foi afastado depois da abertura de inquérito para investigar o envolvimento dele com desvio de empréstimos e com propriedades fantasmas. No segundo mandato, Lula escolheu Romero Jucá como líder do governo no Senado. Um motorista de Romero Jucá, aliás, chegou a admitir ter feito um saque de 50 mil reais na agência do Banco Rural do Brasília Shopping. Olha o que ele falou. Eu só cheguei lá e disse: meu nome é Roberto Jefferson Marques. Aí o cara falou: ah, tudo bem, só isso. E me entregou o envelope amarelo grampeado em cima. Não abri, não fiz nada. Ao denunciar o escândalo do mensalão ao STF, o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República Antônio Fernando Barros e Silva de Souza afirmou em seu relatório que o líder do PMDB na Câmara, deputado José Borba, do Paraná, compareceu ao Banco Rural do Brasília Shopping para sacar 200 mil reais. Recebeu o dinheiro das mãos de Simone Vasconcelos, a prestativa auxiliar de Marcos Valério, que a gente já falou em vídeos anteriores. Do relatório do Procurador-Geral, ao explicar que Borba procurara o tesoureiro do banco, João Francisco de Almeida Rego. Olha o que ele falou. Todavia, José Borba recusou-se a assinar qualquer documento que comprovasse o recebimento da importância acima, fazendo com que Simone Vasconcelos se deslocasse até essa agência, retirasse, mediante a sua própria assinatura, a quantia acima informada e efetuasse a entrega desse numerário ao então parlamentar. Denunciado por envolvimento no escândalo do mensalão, José Borba renunciou ao mandato. Ele teria sido encarregado de receber quase sempre à noite uma fila de deputados do PMDB numa sala da Câmara. Um total de 55 deputados do PMDB, todos da base aliada do governo Lula, teriam recebido mensalões. As quantias teriam variado de 10 mil reais a 200 mil reais, dependendo do cacife de cada um. O procurador-geral só acusou o líder Borba. Eu vou parar por aqui e falar para vocês por que o país era governável. O que é a governabilidade? Governabilidade é um acordo entre os poderes. A governabilidade se dá pelo acordo entre os poderes. Eles precisam estar em acordo. Eles precisam ser parceiros, né? Você vê, nos Estados Unidos, se eu não me engano, o Trump, ele tem a Câmara, né, que é esquerda, mas ele tem o Senado, que é a maioria de direita. Então existe um contrabalanço, né? Já aqui a gente tem a Câmara e o Senado sendo de esquerda e centrão. Então o Bolsonaro não tem essa facilidade para governar. Então é necessário que sejam feitos acordos. É necessário que sejam feitos acordos. Mas antigamente os acordos eram assim. Eram desse nível aqui. Você vê,
um total de 55 deputados do PMDB, todos da base aliada do governo Lula, teriam recebido mensalões. Era a maioria absoluta e eram comprados. Como hoje não tem mais isso, a governabilidade se torna um pouco mais difícil, na verdade, muito mais difícil. Então, isso não significa que não tem que ser feito acordos. Acordo tem que ser feito. Não adianta fugir disso. Os acordos eles têm que ser feitos, mas não da maneira como era antes. Hoje existem técnicos nos ministérios, existem pessoas técnicas nos ministérios, muitos militares hoje nos nossos ministérios, mas nós elegemos militares. Nós elegemos Jair Bolsonaro, foram quase 58 milhões que elegeram Jair Bolsonaro e Mourão, e o general Mourão. Nós não elegemos militares? Então nós queríamos o quê? O mesmo tipo de ministros do centrão, da esquerda, da direita, era isso que a gente queria? Não. Se a gente colocou 2 militares, tanto o presidente quanto o vice-presidente, tanto faz. Que sejam todos militares também os ministros. Nós estamos de acordo, nós votamos nos militares. Não existe impedimento nisso. E não existe nada que desabone a conduta de uma pessoa por ela ser militar. Bom, aqui a gente vê como era o país, como era fácil governar no país, quando você, num total de 55 deputados do PMDB, todos da base aliada do governo Lula, teriam recebido mensalões. É fácil governar. São 55 deputados. As quantias variavam de 10 mil a 200 mil, dependendo do cacife de cada um, dependendo da importância, dependendo da influência daquele deputado. Ele podia ganhar até 200 mil de mensalão para continuar na base aliada. Com tantos crimes, com tantos escândalos acontecendo na nossa cara. Porque na época foi noticiado em imprensa, em todos os lugares. Com tantos escândalos, o presidente não sofreu impeachment, é justamente por isso. Não é por falta de provas. Provas sobravam. Só o que eu já li aqui, desde que eu comecei a ler até aqui, sobram provas para o impedimento de um presidente. Sobram provas. Só que não houve impedimento. Não houve impeachment do Lula. Por que não houve impeachment do Lula? É claro que não, nunca haveria. Quem ia colocar um impeachment para ser votado? Um total de 55 deputados do PMDB. As quantias, todos teriam recebido mensalões. As quantias variavam de 10 mil a 200 mil reais, dependendo do cacife, dependendo da importância e da influência do deputado. Como um presidente desse iria sofrer impeachment? Isso é governabilidade, só que é uma governabilidade para o mal, governabilidade comprada, governabilidade que atende interesses deles, não nossos, não do povo. Não do povo que se fala tanto, que se defende dos pobres, dos miseráveis, dos favelados, né? Das mulheres, dos negros. Não tinha interesse das minorias, dos LGBTs, não tinha nada disso. O interesse era deles. O interesse era o bolso deles. Era 20 mil de propina, era 30 mil reais de propina, era 100 mil reais de propina, e chegava a 200 mil reais dependendo do cacife. 200 mil reais de propina. Isso é governabilidade, né? Mas é uma governabilidade do mal, governabilidade comprada. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Ativa o sininho, canal Alma Conservadora. Eu espero que vocês estejam gostando aí da leitura do chefe
É muito interessante, vai ser muito bom para vocês também aprender sobre isso, aprender sobre os crimes da era lulopetista e cada vez mais estar mais munido, né? Munido de conhecimento a respeito disso para não cair em narrativas e falácias de esquerda. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá? Forte abraço.